O ser humano é a melhor coisa que existe no mundo por motivos como esse e esse. Nem mesmo nos piores momentos as pessoas perdem a piada e a alegria de viver, não é mesmo? Antes do eclipse solar de 21 de agosto de 2017, muitas notícias correram por aí dizendo que esse fenômeno marcaria o começo de uma sucessão de eventos que nos levaria ao fim do mundo. Coincidência ou não, as previsões estavam certas. De fato, depois do eclipse, tivemos o furacão Harvey, que deixou o estado do Texas, nos Estados Unidos, em ruínas. E no começo de setembro, outro furacão, dessa vez o Irma, foi considerado o maior na história do Oceano Atlântico e destruiu o Caribe. O furacão Katia, que se formou no Golfo do México, perdeu força e virou uma tempestade tropical, mas será forte o suficiente para inundar rios e provocar fortes chuvas. Além disso, o México esteve sob alerta de terremotos e tsunamis. O furacão José é o terceiro no Atlântico e está causando uma tempestade muito forte na região das Antilhas. 3 furacões ao mesmo tempo não são para qualquer planeta não. Ou seja, algo de errado não está certo com a Terra. Com 4 furacões em menos de um mês, será que o nosso fim está mesmo próximo? Enquanto a gente espera, vem que nós vamos te contar quais foram os 9 furacões mais devastadores da história. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, o grande furacão Galveston. Em 8 de setembro de 1900, o furacão Galveston foi o responsável pela morte de 8.000 pessoas nos Estados Unidos e, por isso, considerado o evento natural mais mortal de toda a história do país. Alguns estimam que as vítimas chegaram a quase 12.000 pessoas. Ele leva esse nome pela cidade de Galveston ter sido a mais atingida e os registros da época chegam a mostrar corpos amontoados sendo transportados em cima de carroças. Ao contrário do que a maioria pensa, o que mais causa mortes durante um furacão não é a força dos ventos extremamente violentos, mas sim as inundações e as tempestades que vêm junto com ele. O Galveston foi um furacão de categoria 4 e, como você pode imaginar, em 1900 não existiam as tecnologias avançadas e precisas que os especialistas usam para enviar sinais de alertas como hoje. Esses avisos são primordiais para que vidas sejam salvas, e foi justamente por falta de premeditação que o Galveston matou tantas pessoas. Os ventos atingiram a costa do estado do Texas com uma velocidade de 215 km por hora. Sendo que o vento mais forte chegou a bater os 240 km por hora. Antes de chegar ao Texas, o Galveston devastou grande parte do Caribe e causou um dano estimado em 494 milhões de dólares, de acordo com a correção monetária realizada em 2007. Número 2, furacão Okeechobee. O furacão Okeechobee, de categoria 4, matou cerca de 3.000 pessoas ao atingir Porto Rico, a região das Bahamas e também a Flórida. A velocidade máxima dos ventos chegou a ultrapassar os 250 km por hora e foi responsável por devastar 24.000 casas e deixar outras 190.000 destruídas em Porto Rico. O ponto mais crítico foi na região do lago Okeechobee, que transbordou e deixou o entorno 6 metros debaixo d'água. Cerca de 2.500 pessoas morreram afogadas. O furacão Okeechobee foi o terceiro mais mortal da história americana e causou nada mais nada menos que 100 milhões de dólares em danos. Número 3, furacão Katrina. Esse não tem muito tempo e provavelmente você vai se lembrar do nome desse furacão dos jornais. O furacão Katrina, que começou apenas como mais uma tempestade tropical nas Bahamas, atravessou o sul da Flórida e, ao passar pelo Golfo do México, se transformou em um furacão de categoria 5. Depois do dia 29 de agosto de 2005, os estados da Louisiana, Mississippi e Alabama nunca mais foram os mesmos. Nova Orleans, que é a cidade mais populosa da Louisiana, foi completamente destruída com mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas e até hoje não conseguiu recuperar 100% dos prejuízos causados. 1.800 pessoas morreram durante o furacão Katrina e por isso ele ocupa a posição de terceiro lugar no ranking dos
desastres mais mortais dos Estados Unidos. O mais incrível é que nenhum outro chegou a custar tanto para os cofres públicos, já que a quantia estimada para reconstruir e arcar com todos os danos foi de 108 bilhões de dólares. Número 4, Furacão Sandy. Esse também não tem muito tempo que aconteceu, foi em 2012, e na verdade é um dos desastres mais recentes do nosso século. O furacão Sandy atingiu 24 dos 50 estados americanos, incluindo as populosas Nova Jersey e Nova York. Destruiu mais de 600 mil casas e 41 pessoas morreram afogadas nas inundações. As imagens de Nova York em 29 de outubro de 2012 pareciam que tinham acabado de sair do último filme de Apocalipse. Ruas, túneis, linhas de metrô, tudo estava tomado pelas águas e pelo vento. Estima-se que 8,5 milhões de pessoas ficaram sem energia durante o furacão Sandy, e ele se tornou o segundo desastre mais caro dos Estados Unidos. Foram cerca de 65 bilhões de dólares de prejuízo. Número 5, Tufão Nina. Vamos sair um pouquinho do continente americano para ir até a Ásia falar sobre o tufão Nina. Ele começou a ser formado em 30 de julho de 1975 ao norte do Mar das Filipinas e passou devastando a ilha de Taiwan e parte da China. Quando o Nina chegou a Taiwan, as rajadas de vento atingiram mais de 220 km por hora, e os números mostram que mais de 5.300 casas foram completamente ou parcialmente destruídas. Mais conhecido como Tufão Bebeng pela galera nas Filipinas, o Nina está entre os 5 tufões mais mortíferos da história, contabilizando mais de 225 mil mortes. Quando chegou à costa da China, o tufão Nina perdeu força, mas causou tempestades tão fortes que a barragem de Banqiao, na província chinesa de Henan, rompeu e inundou toda a região. A força da água era tão grande que outras 62 barragens menores também romperam, causando mais danos ao patrimônio e mais vítimas fatais. As autoridades contabilizaram cerca de 1,2 bilhão de dólares e prejuízos. Número 6, Ciclone Bola. Parece que a década de 70 foi outro período da história cheio de desastres naturais. E já que estamos falando em tufões, por que não falar sobre o mais desastroso de todos, né? O ciclone Bola atingiu a região que hoje conhecemos como Bangladesh em 12 de novembro de 1970. E, assim como o Nina, causou tempestades tão violentas e tão fortes que as inundações fizeram cerca de 500 mil vítimas. Você não ouviu errado, 500 mil de pessoas morreram nesse desastre. Os picos de velocidade dos ventos oscilaram entre 185 e 240 km por hora, e os danos ultrapassaram 85 milhões de dólares. Como se o desastre, as mortes e todas as consequências não fossem ruins o suficiente, a transição do governo fez com que o socorro às vítimas e a recuperação das áreas fosse um sofrimento completo. Número 7, Furacão Camille. Furacões e tufões não são bem uma novidade para quem vive no sul dos Estados Unidos. E o furacão Camille foi mais um que causou grande destruição e mortes no estado americano do Mississippi. Ele esteve ativo durante 8 dias, de 14 a 22 de agosto de 1969, e a velocidade dos ventos mais fortes chegaram a 210 km por hora. Além do Mississippi, o furacão Camille afetou os estados do Alabama, Louisiana e também regiões de Cuba. Ao todo foram 256 vítimas fatais, 8.900 pessoas desabrigadas, 5.600 casas completamente destruídas e mais de 13.900 parcialmente danificadas. Os danos da tragédia custaram em torno de 8 bilhões de dólares. Número 8, o furacão do Dia do Trabalho. O mais estranho sobre os furacões é que num momento eles podem estar ali meio sossegados na categoria 1 e horas depois ganhar força o suficiente para pular para a categoria 5. E é aí que mora o risco. O furacão do Dia do Trabalho aconteceu entre os dias 1º e 2 de setembro de 1935. No dia 1º, o furacão estava próximo das Bahamas e na noite do dia 2 já estava devastando o litoral da Flórida. Quando ele chegou ao continente, os ventos já estavam a mais de 180 km por hora e a tempestade só aumentava. Na época, haviam obras públicas em andamento
bem no meio da rota do furacão, e cerca de 400 veteranos da Primeira Grande Guerra que estavam trabalhando nessas obras morreram antes do resgate chegar. As vítimas estavam esperando por um trem para evacuar a área de construção, mas esse trem nunca chegaria ao destino final porque o furacão descarrilou os vagões dos trilhos com a força do vento. O desastre que o furacão do Dia do Trabalho causou está longe de ser um dos maiores quando falamos em números, mas é um acontecimento realmente marcante, porque todas as vítimas poderiam ter sido salvas se o resgate tivesse sido providenciado a tempo. Número 9, Tufão Haiyan. Mais um tufão de categoria 5 para fechar a nossa lista, e a gente deixou o Tufão Haiyan por último, porque ele tem uma particularidade muito curiosa. Está entre os tufões com as maiores velocidades de vento já registradas, cerca de 343 km/h. Mesmo que as Filipinas tenham passado por furacões tão fortes quanto o Haiyan, poucos causaram tantos desastres como esse. Foram cerca de 4.000 vítimas fatais e outros 18.500 feridos. E olha que antes do tufão chegar à costa filipina e causar todo esse estrago, o governo ordenou que toda a população da zona litorânea desocupasse a área. Isso quer dizer que, se as autoridades não tivessem emitido os avisos de alerta e desocupação, mais algumas milhares de pessoas teriam sido vítimas do desastre. Mas e aí? Curtiu o vídeo? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo e aproveita para deixar a sua sugestão para o próximo vídeo. Grande abraço pra você e a gente se vê logo mais. Tchau!